Bem-vindos a mais um episódio do Pegos pelo Tráfego. Hoje eu estou com um amigo, alguém que eu conheci num evento desses que a gente tropeça no Sim. meio do evento, Moacir Moda, dono do Tintim. Moacir, antes de você se apresentar, é uma história que eu sei que você sabe, mas só para a galera Aham. entender, né? Eu tenho um sócio aqui de tráfego pago, ele falou, cara, a gente precisa contratar uma ferramenta, não sei o que e tal. Eu falei, que ferramenta? Não, essa ferramenta aqui. Eu falei, não vou contratar não. Não, não precisa. E ficou o embate, mas a marca de vocês ficou na minha cabeça. O Tintim Aham. é forte pra É caramba. forte, né? É. E a hora que eu cheguei lá e vocês com a camiseta do Tintim, eu falei, cara, esse pessoal aqui é o pessoal que o Jardel queria contratar e eu não deixei. Se apresenta pra galera, conta um pouquinho da tua história. Depois a gente vai falar bastante de marketing digital hoje, acho que vai ser bacana. Vamos, cara. Prazer, Moacir Moda. Eu tenho 33 anos, daqui a pouco eu vou fazer 34. Eu me defino programador. Acho que essa é a Nossa, minha, essa é a minha profissão de origem, né? 20 anos, programando desde os 11 anos. E hoje eu tenho o Tintim, que é um software que identifica e rastreia a venda por WhatsApp. Sou pai, sou esposo, trabalho pra caramba. Acho que é isso. Essa é a minha definição Moacir, hoje. eu acho que vamos começar abrindo a caixinha preta aí, né? Aham. A grande dor do gestor de tráfego, principalmente o cara que manda clientes para um botão de WhatsApp em um site ou direto do Meta para o WhatsApp, é entender se aquele botão foi aberto ou não. Essa é a briga. O Sim, começo da briga é essa daí. O sim, gestor fala, não, mas aqui teve 57 conversões. O cara fala, mas aqui não chamou ninguém. E exato. fica essa confusão. Essa é a primeira dor que o Tintin veio tratar? Ou ela foi consequência? Foi consequência, cara. Vou contar minha história brevemente para poder chegar no Tintim, né? Sou programador, programo desde os 11 anos de idade. Comecei a trabalhar com internet com 19 anos, em 2010. Eu comecei a trabalhar com internet. Trabalhei para os outros até, sei lá, eu tinha 27 anos a última vez que eu trabalhei para outra. Comecei a fazer freela já com 22, 23, comecei a empreender. Já tive negócio de é, impressora fotográfica em evento para a gente imprimir uma foto no Instagram e entregar como brinde. Fiz um monte de coisa já, mas sempre programando, né? Profissão principal, programação. E até que eu abri uma fábrica de software em 2017, a Codivance. E, cara, comecei a prestar serviço de desenvolvimento de software. Até que em 2019 eu conheci o meu antigo sócio, que era o Renzo. O Renzo Nutitelli, ele tinha um curso de programação que na época chamava Python Pro. E eu estava querendo aprender marketing digital, já estava seduzido pela ideia de, cara, tô prestando serviço pra caramba aqui, eu ganho dinheiro, mas se eu não consigo parar de trabalhar, eu só ganho dinheiro quando eu trabalho. Marketing digital, vender online, Vender vender dormindo. dormindo, tal. Comecei a gostar daquela ideia, conheci esse meu amigo, já tinha amizade com ele, né, que ele tinha um curso, eu falei, cara, vamos vender usando fórmula de lançamento, tal. Seu curso, vamos. Aí a gente acabou virando sócio. Aí eu fiquei na DevPro, virou DevPro depois, né? Na DevPro de 2019 até o meio de 2022. E na DevPro a gente fazia uns lançamentos assim de... A gente chegou a investir mais de 300 mil de mídia em um lançamento. E, cara, lançamento, para quem não sabe, é você botar o dinheiro na frente, E esperar. comprar um monte de É lead, uma questão de fé. ajoelhar e pedir a Deus para que a sua copy esteja alinhada, para que o seu lead seja de qualidade e para que converta e você consiga recuperar essa grana, né? Graças a Deus o dinheiro sempre voltou, só que, cara, não dá para confiar, não dá para ficar tem que Haja pedir para coração. Deus, mas haja coração, né? E lançamento, ele é muito poderoso porque ele dá essa ansiedade na pessoa de comprar. Quem tá atrás fazendo tá com uma puta ansiedade também, você entendeu? Isso aí nos dois Pois é é. terrível. Então, eu sempre fiquei buscando formas de tentar trazer alguma previsibilidade pro lançamento. E eu sou programador de formação, eu comecei a fazer um emaranhado de coleta de dado em planilha e tinha software que eu assinava só para poder
hackear, entre aspas, o software e baixar o dado que ele coletava para minha planilha, porque eu gostava da coleta do dado, mas não gostava das análises do dado, né? Então, eu tinha script na minha máquina rodando, eu tinha planilha, eu tinha plataforma no code, cara, era muita Tudo coisa. isso para entender o que estava chegando de lead. Isso, para entender a qualidade desse lead, muita pesquisa, e aí precisa cruzar o dado. Porra, como que eu sei se esse lead que está respondendo a pesquisa do jeito que eu quero, qual que é o anúncio que está trazendo, né? Então a gente foi desenvolvendo ao longo dos lançamentos, a gente foi desenvolvendo uma inteligência muito boa, assim, muito Inteligência grande de lançamento. de lançamento, né? Para nossa, do nosso lançamento, inteligência do nosso lançamento. E a gente tinha um consultor, que esse consultor, ele era consultor de negócio digital, ele tinha outros clientes, e ele falou uma vez, ele falou, cara, esse nível de inteligência que vocês têm aqui, tem muito cara fazendo Milhões que não. múltiplos 7 dígitos que não tem um décimo do que vocês têm aqui, cara. E ele sempre batendo na tecla de, porra, vocês têm um sistema aqui, ensina isso. E eu fiquei muito tempo da minha vida tentando muita coisa e a coisa engrenou quando eu passei a focar, sabe? Então eu já tinha 2 projetos. Eu não larguei a fábrica de software nessa época. Então eu rodava. Eu já não estava tanto na operação da fábrica, mas eu tinha que olhar ainda um pouco para a fábrica e a DevPro fazendo lançamento, loucura, né? E aí, por questões muito mais pessoais do que de negócios, a gente acabou decidindo não seguir com o projeto do jeito que ele era, né? Eu tocando marketing, o Renzo tocando produto, e resolvemos separar. E a minha mulher estava grávida de 6 meses na época, e eu olhei e falei, tá, eu tenho a fábrica de software aqui que está dando uma grana, mas eu parei de dar atenção para ela. A gente tava com 3 clientes, 2 clientes só na E época. cliente tem data para sair, né? Exato, não é um LTV eterno. E como eu não estava dando a devida atenção, eu sabia que estava em vias de sair já, sabe? Tipo, eu teria mais meses só. O Uhum. que eu faço aqui, cara? E eu fui conversar com um amigo meu e ele falou, cara, você é desenvolvedor de software, vai empreender com software. Esse amigo meu, empreendedor, CTO, né? Vai empreender com software, o Rodrigo Lopes. E aí eu falei, cara, eu vou empreender com software. Faz tempo. Eu tinha feito um software, sabe esses softwares de grupo de WhatsApp? Na época da DevPro, eu tinha feito o nosso próprio software com a intenção de comercializar, mas aí eu falei, não vou perder o foco aqui. Só que a gente usava para nós só porque o software que tinha no mercado na época não era bom. Então eu adorava ficar pilotando as planilhas, ficar mexendo nos scripts das planilhas e tal. Falei, cara, eu vou empreender com software, pode crer. E aí eu falei, beleza, eu vou fazer um software de inteligência de dados. E aí eu comecei a fazer um software de inteligência de dados e cheguei num amigo meu, né? Falei, cara, esse amigo meu tinha um fórum com, sei lá, 10 mil usuários, alguma coisa assim. Falei, aqui tem dado pra caramba, né? Vamos fazer um MVP aqui? Só que eu não sabia direito ainda qual que era o valor que eu gerava. Eu tinha a tecnologia na mão, eu sabia gerar valor para lançamento, mas ao mesmo tempo eu sabia que lançamento era um negócio muito. Cada um faz de um jeito, então era difícil fazer um produto que o cara conseguisse usar, tanto que ninguém conseguiu fazer ainda. A gente tá. Isso eu tô falando 2022, a gente está em 2024 e não tem um software ainda Que junta que tudo junta todos e os serve para dados. todo mundo. Esse que é o Não ponto, tem, né? não tem. O pessoal continua usando planilha. Inclusive, a gente até está adaptando o Tintim para resolver essa parte também. Mas eu enxergo que o pessoal. Eu enxergo não, eu sei que o pessoal continua usando planilha até hoje, porque era muito específico cada cenário, né? E, cara, acabou que não deu certo porque eu tava meio perdido ali na tecnologia e tal. E beleza, aí eu fui para um evento de um grupo de empresários que eu participava. Aí teve um hot seat, não sei se você sabe o que é um hot seat, né? Não, Um hot seat é conta um, pro um, um professor. hot seat é basicamente você juntar 6, 7, 8 empreendedores numa mesa, Uhum. você expor o seu problema e você ouvir conselhos, ouvir experiências dessas pessoas, desses outros empreendedores, né? E aí eu tava num hot seat, aí eu falei, cara, eu quero empreender
com software, com dados, mas eu ainda não achei o problema para resolver. Aí um amigo meu falou, cara, um dos membros da mesa, na verdade, ele falou, cara, eu tenho uma agência e o WhatsApp a gente não enxerga nada. Não enxerga nada, nada, nada. Eu falei, sério, vamos fazer um teste? Deixa eu fazer um protótipo com você, vamos testar? Vamos. Aí a gente testou, deu super certo. E isso em setembro, talvez. De 22. De 22, em setembro de 22. Aí, outubro, aí, beleza, deu super certo. Só que eu tinha feito um esqueleto, né? Assim, eu operava Amarrado com tudo. linha. Não era comercializável aquilo ainda, né? Eu só tava validando a tecnologia, de fato. Falei, beleza. E eu que tinha feito, né? Eu tava sozinho até então. Meu sócio da fábrica tava tocando a fábrica. O resto da galera que começou o Tintim comigo tava em outros projetos, né? E aí eu falei, bom, funciona. Agora eu vou fazer um produto que a pessoa consiga usar minimamente, né? Passei ali outubro fazendo o produto, chamei uma galera para dentro. Meu filho nasceu em novembro, então esse outubro, novembro ali foi outubro, novembro, dezembro foi meio conturbado, mas eu consegui colocar uma galera para testar e deu super certo. Deu super certo. Aí em janeiro a gente começou. Aí quando a gente começou, a gente estava começando com a proposta de rastrear as origens das vendas. Que é algo que o Tintim faz até hoje, faz super bem e é a grande proposta de valor do Tintim. Só abrir um É parênteses essa. que é saber qual anúncio gerou uma venda. Uhum. Qual criativo lá dentro que está vendendo. Exato. Porque a grande dor do cego é que ele olha e fala assim, tá, esse aqui está trazendo lead a R$4, esse aqui está trazendo a R$7. Ele desliga o de 7 porque está caro. Isso. E quem estava vendendo era ele. O 4 não vende para ninguém. E o cara não tem como saber isso porque passou pelo WhatsApp. Ele vira uma caixa preta, né? O WhatsApp ele é uma caixa preta. Uhum. Então, mas olha que interessante. Esse é o problema do cara que já pelo menos tem essa consciência. De que ele tem que saber qual é o anúncio que está dando certo. Isso. A gente descobriu de que ele tem a consciência de que precisa identificar a venda. Ele precisa saber que vendeu. No meio do caminho, a gente descobriu que o problema era ainda maior. Porque não é que o cara não sabia a origem da venda. Ele não sabia se estava acontecendo venda. Se tinha vendido. Exato. Eu atendo um monte de gente. Eu não uso Meta. Na minha origem, eu vim do Google. Uhum. Mas, para mim, brasileiro gosta de WhatsApp. Então, toda página minha tem um botão de WhatsApp gritando sem dúvida, para o cara clicar. E a gente consegue monitorar o clique dele no botão. Sim. Se lá dentro da empresa ele foi bem atendido, mal atendido, se vendeu, se não vendeu, se era curioso, se era gente pedindo vaga, não tem como saber. E como que você vai otimizar a sua campanha se você não sabe a qualidade do lead que você está entregando para o seu cliente? Eu sei o trabalho que eu tenho. Eu tenho clientes que me mandam planilhas Isso. há anos. Isso. E assim, como que você sabe se está dando certo, Gil? Quando ele desaparece. É mágico. Exato. Olha. Eu tenho um cliente, ele vai ouvir agora, ele está desaparecido tem uns 90 dias. Quando ele desaparece, a planilha não vem, tá tudo bem, é porque ele está vendendo igual água lá. A primeira semana que for ruim, ele vai falar, o anúncio está horrível, não está vendendo nada. Aí ele aparece. Aí fala, manda a planilha. Ah, tá bom. Aí ele vai voltar a fazer a planilha. Exato. Então, não tem essa constância no processo. Exato. Você recebe reclamação quando azeda. Ou seja, você está completamente no escuro. Cego. Você está completamente no escuro, você entendeu? Então, durante o caminho, a gente entendeu e percebeu que antes da gente identificar a origem da venda, a gente precisa identificar a venda, de fato. Você entendeu? E essa venda, ela acontece majoritariamente dentro do WhatsApp. Você entendeu? Não é majoritariamente, né? Mas assim, quanto menor o nível de consciência comercial dessa pessoa que está vendendo, não do gestor de tráfego, né? Mas do cliente do gestor de tráfego, quando menor o nível de consciência comercial dele, ou seja, se ele não tem CRM, se ele não tem processo de venda, se ele não tem
quanto menos consciência comercial ele tem, maiores as chances da venda dele acontecer dentro do WhatsApp ou do WhatsApp ser parte integrante da venda. Você entendeu? Sim. Então, o que a gente fez? A gente desenvolveu um mecanismo que a gente falou, olha, se você vender, se o seu cliente vende, gestor de tráfego, se o seu cliente vender, ele vai precisar enviar uma mensagem, ele vai precisar... cliente dele. Isso. Parabéns pela sua compra. Isso. Ele, muito provavelmente... O parabéns pela sua compra é uma sugestão que a gente dá, mas se o gestor parar e olhar o processo, com certeza tem alguma mensagem de confirmação, Sim. com certeza segue os dados. Eu tô me recordando de um cliente que é uma fábrica de bloco que vende só pelo WhatsApp. Uhum. E quando a venda é efetivada, o pedido é feito, ela manda uma mensagem desagradável para o comprador dizendo: não descarregamos o bloco dentro da tua casa, o motorista não entrega Perfeito. isso aqui, É uma mensagem de não carregamos confirmação o de caminhão. venda. É aquela mensagem assim, eu vou jogar aí na porta, se vira. Isso, exato. Todo processo, depois de uma venda, acontece o quê? Acontece o onboarding do serviço, né? No caso, qual que é o onboarding? A entrega. Vamos chamar de entrega. Depois da venda acontece a entrega. Para o cliente, 99% dos casos, precisa haver algum tipo de comunicação. Se essa venda aconteceu pelo WhatsApp, precisa haver algum tipo de comunicação pós-venda. Nem que seja, parabéns pela sua compra, tá aqui seu comprovante. Você entendeu? Uhum. Então, o que a gente fez? A gente desenvolveu uma tecnologia que você conecta o WhatsApp lá no TinTin e o TinTin monitora essas mensagens identificando palavras-chave. Ok. Então, não precisa mais de planilha, por exemplo, de vendas. Por quê? Porque é só o seu cliente já continuar mandando a mensagem que ele manda. Às vezes, talvez, precisa de uma padronização. Às vezes, ele não tem essa padronização. Mas isso é super simples de adaptar no processo. E aí, o TinTin identifica a venda. E aí sim começa o jogo. Então, é até engraçado, porque isso não era um problema que a gente estava querendo resolver. Só que a gente olhou e falou, putz, precisa resolver esse problema, porque o cara não está nem sabendo quando que acontece a venda. Se eu não sei quando que vendeu, eu não consigo... Exato. Quem vendeu, quem comprou, né? E aí, em cima disso, aí a gente começou a fazer o caminho reverso, né? Então, beleza, teve a venda. Só que agora vamos fazer o seguinte. Você teve a venda, eu já consigo identificar qual que é o criativo, qual que é o anúncio, né? Eu tô conseguindo entregar isso porque eu já identifiquei a venda. Qual que é o anúncio que tá vendendo? Pô, é esse anúncio aqui. Agora o gestor de tráfego ele consegue olhar e falar assim, bom, eu não vou mais desligar a campanha. Vou botar mais dinheiro para ela. Exato, eu vou pegar essa campanha aqui e vou colocar mais dinheiro. Ah, mas o custo por lead tá mais caro, mas o custo por venda tá mais barato. Você entendeu? E o que o TinTin faz também? Quando a gente identifica a venda, a gente envia essas informações de volta para o Meta. Dizendo quem foi. Isso, dizendo quem foi. E o próprio Meta usa isso para otimizar o processo. O Meta usa isso para otimizar o processo, então a campanha vai ficar mais inteligente, mas também o dado começa a aparecer no painel também para o gestor. Então o gestor consegue começar a otimizar por venda e não mais... Ele pode virar a campanha do Meta por ROAS, por exemplo. Exato. Ele pode considerar... Por investimento. Se ele configurar o valor da venda, no TinTin você consegue configurar, ou o TinTin consegue ler o valor da venda dentro da própria mensagem. Se ele mandar o valor, o TinTin consegue ler. Uhum. Ele vai mandar de volta o valor da venda, ele consegue começar a olhar ROAS. Ele consegue começar a olhar custo por venda. E aí, o custo por lead está caro, mas o custo por venda está barato. Então eu vou otimizar essa campanha. Entendeu? Isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto do TinTin, você consegue mapear a jornada desse cara. Porque é um funil no fim do dia, certo? Um processo comercial ele é um funil. Um pipeline, um funil. Grande aqui nessa mesa. Essa mesa anti-funil. Não é funil? É porque é uma pergunta legal. Vamos lá, não estamos falando Vamos. de marketing. Eu acredito num outro processo e aí eu levo pedrada o dia inteiro. Porque funil, lá de onde eu venho, do sítio, é um objeto que tudo que você coloca em cima sai no buraquinho embaixo. Certo. E a gente sabe que no marketing digital, nem tudo que você põe em cima Sai embaixo. embaixo. Tem perda, então, né? é um funil furado Sim. ou é outra coisa. Entende? Eu acho ruim o nome funil, porque... Por que inventaram o nome funil, né? Que é para fazer a representação justamente... E da perda, né? Porque você tem 1000 pessoas visitando a página, 800 pessoas clicando,
500 pessoas pedindo orçamento, 100 pessoas comprando, por exemplo. Se você coloca isso proporcionalmente, você monta um gráfico, esse gráfico vai ficar num formato de funil. Sim. Você entendeu? Mas é um nome ruim, justamente porque... Não é que... É audácia minha falar que é um nome ruim, né? Mas é um nome que ele se perdeu, né? Eu brigo com funil o tempo todo aqui. Eu penso no processo um pouquinho diferente. Como que você pensa? Um catavento. E cada pá do catavento Uhum. pode atrapalhar ou acelerar o processo. Se ela estiver alinhada, ela acelera. Sim, Se ela estiver desalinhada, ela breca. sim. O marketing é uma pá. E dentro do marketing você tem outro catavento lá dentro. Aham, O atendimento, a conversa no WhatsApp é outra pá. sim. Concorda que um atendente ruim não tem funil que aguenta, não tem Concordo. marketing que vende, Concordo. né? A terceira etapa do processo é a entrega. Sim. Eu fiz o marketing ok, o vendedor é ninja, aí o produto é ruim, trava, não vai vender. E a quarta pá, que eu chamo de avaliação do processo, marketing de indicação, vamos dizer assim, tem a ver com o que você faz de trazer informação de volta para o marketing para ele vender de Sim. novo. Então, eu acredito num processo de auto-acelerar que vai ficando cada vez mais rápido porque as partes se conversam. Sim, eu acho que faz sentido. Faz sentido o catavento, mas eu acho que dentro das duas pás, da pá de vendas e da pá de marketing, eu acho que se a gente for olhar com uma lupa esses processos, talvez eu acho que o melhor termo seria um pipeline, um cano, né? A tradução de pipeline é cano. Então você imagina um cano e aí o marketing está jogando lead aqui para dentro. E esse lead vai percorrer todo o processo que é ser qualificado, pedir um orçamento, entrar em negociação Sim. e comprar. Ele vai passar por esse cano, por esse pipeline. E esse cano vão ter furos, certo? É o funil que vai ter furos. Perde umas coisinhas pro caminho. Isso, exato. Então, qual que é o nosso papel? O nosso papel é ir tampando esses furos, certo? Com dados, com informação. Com informação, com melhoria de processo. Eu peguei um cliente de consultoria há uns dias atrás, ele ouviu a ligação, é legal falar de tráfego de marketing, né? Ele ouviu a ligação dos caras do Google, sabe aqueles nojentos que ligam? Sim. E ele deu atenção pros caras. E assim, ó, não atende, vai dar ruim. E ele mexeu na campanha dele inteirinha, seguindo as orientações de uma bênção que estava do outro lado lá, que fez um curso online de 5 minutos. Que nunca pra tocou virar, um porque negócio. eles têm meta de faturamento, Claro. não de resultado para o cliente. E aí a campanha do cara parou. Ele tá num nicho extremamente concorrido, que é de detetização. É uma guerra de foice. E aí ele bota dinheiro e não toca o telefone. Bota dinheiro e não toca o telefone, porque a campanha zangou. Com pequenas correções de dados, Sim. né, a gente conseguiu fazer tocar o telefone 10 vezes por dia só. Mas ele vende para 7. Tampou um monte de furo. Porque você está trazendo o lead qualificado. Informação. Exato. Entendendo o que o cara tem que fazer lá dentro. Imagina, né, nesse contexto, se ele souber qual foi o cliente, qual foi o clique, qual foi a palavra-chave que o cara clicou que gerou a venda na ponta. Eu sei que gerou um contato. Isso eu consigo dizer para ele. Venda eu não consigo, porque o site dele não vende. Sim. O site dele atende o WhatsApp. Ele vai pelo WhatsApp e a venda acontece no WhatsApp. Venda no WhatsApp. É isso. Sim. Que, com o Tintim, o que acontece é o seguinte: esse cara vai entrar no site, o botão de WhatsApp tá traqueado. E aí, quando ele clicar no botão e mandar uma mensagem, a gente já sabe de onde esse cara veio. Então, quando a venda acontecer lá dentro, lá no Tintim você consegue saber. Dizer qual foi o termo de pesquisa que o cara usou. Consegue dizer. Na veia. Exato. Você entendeu? E aí, por que eu falei que é um processo de melhoria contínua, né? Marketing digital é teste. Sim. É teste. Você vai testando e validando hipóteses, seja uma campanha é uma hipótese, um anúncio é uma hipótese, um público ele é uma hipótese. Então, você vai testar, é meio PDCA, né? Cada pessoa vai dar um nome para isso, né? Mas o PDCA lá da administração, que é Plan, Do, Act e Check. Você vai planejar, ou seja, bolar a sua hipótese, você vai colocar a sua hipótese no ar,
Plan, Do, Act. Plan, Do, você vai ter a ideia, você vai planejar, você vai colocar a sua hipótese no ar e você vai check, você vai olhar, analisar o resultado dessa hipótese. Pô, deu certo, mas não tão certo quanto eu estava esperando. O que não deu certo? Deixa eu olhar os dados para entender. Entendeu? Então, dado no fim do dia é você ter insumo, é recurso para você conseguir melhorar o seu processo. E é um processo de melhoria contínua. E isso funciona para você como gestor, né? Então, você é um gestor de tráfego, você vai subir uma campanha, você vai precisar analisar essa campanha todo dia. Você vai analisar o dado que está lá dentro da campanha, certo? As plataformas, elas não entregam um Não dado interessa. 100%. Como é que ela vai deixar você gastar menos? Exato, exatamente. Não interessa. Exatamente. A gente estava discutindo hoje, a gente estava num grupo de mastermind que eu participo de gestores de tráfego e um deles falou, cara, eu tenho uma teoria que quanto maior o budget que você colocar, quanto maior o CPA que você pedir, mais o Meta vai gastar para... Porque você está pedindo um CPA de 50, por exemplo. Mesmo que ele vai olhar e falar assim, bom, eu posso entregar por 10. Vou entregar por Mas eu vou entregar por 50, que é o que ele está pedindo, você entendeu? Então, esses dados, eles servem para... Voltando, né? Esses dados, eles vão servir para você fazer uma melhoria contínua. Tanto para você como gestor de tráfego. Então, ou seja, você vai analisar essas informações e fazer melhorias com base nessas informações, quanto à plataforma também. A gente teve um iOS 14, para quem não é gestor de tráfego, né? Quando a Apple lançou o iOS 14, ela basicamente fez assim, ó, pessoal, Meta, Google, sabe esse monte de dado que eu estava cedendo para você? Eu não te mando mais, você entendeu? Aí a União Europeia pegou e falou assim, ó, tá vendo essa farra do dado de cookie que a gente marca todo mundo aqui, que vocês coletam dado de todo mundo? Não vai mais poder coletar dado de todo mundo. GDPR. Brasil, LGPD. Entendeu? Só os Estados Unidos que ainda tem um pouco mais de liberdade nisso. Ou seja, as plataformas de anúncio, Meta, Google, elas pararam de coletar essa quantidade enorme de dado. Você entendeu? Que eles coletavam antes. O que aconteceu? O desempenho da campanha lá para baixo. Por quê? Porque todo esse trabalho que o Tintin faz hoje, por exemplo, de alimentar as campanhas, o Meta fazia sozinho. Ô, Moacir, quanto que o Tintin leva de ganho financeiro pro cara que usa? Cara, é difícil estimar, assim, né? A gente nunca parou para fazer uma análise média de fato, mas tem gente lá falando que tem usuário nosso que diminuiu o custo por lead de R$ 40 para R$ 10, por exemplo. Com os mesmos 400, em vez de ele pegar 10, ele pega 40. Isso, exatamente, E exatamente. 40 qualificados, porque no anúncio certo. Exato, exatamente. Esse é o jogo. Isso. Então, você imagina você diminuir em 70% seu custo por lead. Tem gente que dobrou venda. O cara chegou e falou assim, gente, obrigado, a gente dobrou de vendas por causa do Tintin. Em questão de você simplesmente conectar o Tintin na operação, você entendeu? Por quê? Justamente porque a gente retroalimenta essa informação. A gente coleta esse dado, a gente faz esse trabalho que o Meta e o Google conseguiam fazer sozinho antigamente, não consegue mais. Eles não conseguem mais, a Apple não deixa, a LGPD não deixa, a GDPR não deixa. Então, o que a gente tem que fazer? O empresário, o gestor de tráfego, a pessoa que vende pela internet, ela precisa se responsabilizar por coletar essas informações e alimentar as plataformas com essas informações. Cara, você já viu o trabalho que dá para configurar GTM, o Google Tag Manager, o trabalho que dá para configurar Google Analytics? Você aí agora tem que mandar por servidor, então você tem que fazer um GTM Server e um GTM Server Side, GTM Client Side. Você tem que contratar um servidor. Dá um puta trabalho fazer isso. Pro Meta. Dá muito trabalho. Pro Meta, pro Google, não, pro Google acho que também. Não É que o GTM é do Google, né? Aí a gente consegue validar venda se a pessoa mata a venda no site, valida a venda. No Google. No Meta no Meta nem no site mais você consegue. O lance do WhatsApp que era um buraco negro, porque a Sim. grande briga entre o gestor de tráfego e o cliente na ponta
Eu te mandei 50 clientes. Como que tá ruim a minha campanha? E agora, desculpa quem não gostar, tá tudo bem. Tem uma geração de apertador de botão aí. Tem. Então, tem gente formando gente idiota no tráfego pago, estragando o mercado, entupindo de lixo de gente que não pensa anúncio. Sim. Ele não consegue pensar uma estratégia de anúncio. Ele aprendeu que ele tem que gerar 50 apertadas de botão no WhatsApp e para ele, se tem 50 apertadas de botão, tá tudo bem. Agora, 20 estava pedindo emprego, 20 estava perguntando se era o vizinho, um queria comprar o produto dele e os outros 9 Sim. nem entraram, nem falaram no WhatsApp. O consumidor que está lá do outro lado, quem contratou o serviço, o dono da empresa contratante, ele quer vender. Ele não é uma agência de emprego. Ele não quer falar se tem vaga ou se não tem vaga. Agora, o cara que não entende isso, isso me faz pensar numa pergunta para você. Como é que você explica para essa massa de gestor de tráfego que não pensa que ele precisa saber o que está acontecendo? Cara, a É gente. dura a pergunta, mas ela é Não, real. a gente ajuda esse cara, a gente desenvolve esse cara, você entendeu? Eu acho. Eu entendo você falar, porra, a galera é uma geração de apertador de botão e tal. Eu enxergo que é uma demanda. Isso é uma demanda de O mercado está mercado. contratando apertador de botão. Cara, o mercado tá precisando de gestor de tráfego. Você Ok? entendeu? As pessoas, né? O lado formador, não vou nem falar faculdade, mas Porque o são Pedro cursos. Sobral, você, o Tesman. O próprio aluno, cara. Porque ele não precisa ir no professor. O aluno entra no curso e o curso tem um módulo escrito assim: comece aqui. O aluno não assiste. Não, comece aqui. Está escrito: comece aqui. Ele entra no grupo de suporte e fala assim: ó, subiu uma campanha no Meta, papapá, 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 e não está funcionando, eu queria saber como é que resolve. E eu estou no grupo de suporte. Eu quero entender o que está acontecendo com o meu Sim. aluno. Aham. Eu faço uma pergunta só: qual o módulo do curso o senhor está? Não, na verdade eu comprei ontem, porque eu sei que o módulo Meta Ads só abre para o cara 30 dias depois, é de propósito. Aham. Eu não abro o módulo com menos de 30 dias. Que é pro cara Que é para ele assistir. assistir a base, para ele saber o que é uma página, o que é Sim. um lead, o que é uma copy, uma palavra-chave, como é que faz um criativo que vende. O cara não fez nada disso. Ele não configura um tag, um analytics, nada, e ele sobe um anúncio no Meta. Então, mas você pensa que esse cara, ele ele pode não estar assistindo por preguiça, por comodismo, como ele também pode estar com muita demanda. E ele está com muita demanda no sentido de ele já tem o cliente dele, o cliente já está rodando e ele não conseguiu parar para. Às vezes ele até assistiu, mas ele não conseguiu parar para assimilar, ele não conseguiu ter. A dor que a gente recebe do lado de cada empresário, cara, ela é terrível. O meu público hoje é muito mais um empresário que foi lesado Aham. do que o gestor de E aí tráfego. ele quer fazer sozinho o tráfego. Porque ele foi tão corneado, tão zoado por gestores que receberam para não fazer nada ou para queimar dinheiro errado, é, que ele quer ver como é que faz para ele fazer, para não cair mais em pegadinha, não cair em cilada. E esse cara não quer ir para o anúncio direto, embora ele precise do anúncio direto porque a empresa dele está parada, Sim. certo? Quando esse cara entra no curso, ele assiste o primeiro módulo, ele me liga e fala: podemos fazer uma reunião? Quando você quer fazer o serviço? Porque daí ele já entendeu que a gente vai fazer o serviço para ele. Uhum. O lance é o cara que é o renda extra, ele ouviu alguém falar que gestor de tráfego ganha dinheiro, ele compra um curso e quer que aquilo seja a faculdade dele, mas ele não quer assistir o primeiro semestre, o segundo semestre, Sim. ele quer ir para a formatura, ele quer escrever o TCC antes de assistir a aula. Esse cara, ele. Ou ele vai ter que aprender na marra, ou a vida vai ensinar ele. E aí, ou ele vai aprender, ou ele vai desistir, ou ele vai fracassar. Mas o que que a gente tenta fazer? Cara, a gente tenta educar de algum modo. Então, se o cara é um. A gente tem um programa de parceiros para gestores de tráfego, que a gente dá desconto, a gente dá um grupo de networking e a gente dá conteúdo também. E a gente tenta educar esse cara. A gente tem uma área de conteúdo super completa. Se o cara, talvez, Sal, né, me corrija, a tua maior dificuldade para vender o Tintim é a conscientização
de que o cara precisa dele, que ele nem sabe que precisa, ou é achar o gestor de tráfego? Cara, eu acho que é. A gente. Eu não quero ser arrogante aqui, mas a gente não tem dificuldade para vender o Tintim. Porque o, todo gestor de tráfego tem essa dor que você me falou. Sim. Você entendeu? Todo gestor de tráfego tem essa dor de, cara, eu preciso saber quantas vendas o meu cliente está fazendo. Você Uhum. entendeu? Então, qual que é a nossa dificuldade? Eu acho que a nossa dificuldade não é nem vender. A nossa dificuldade é conseguir que o cara tenha o nível de consciência suficiente Para para tirar bom para proveito extrair o do valor da produto. ferramenta. Legal. Porque eu acho que aí o cara vira e fala assim, eu preciso saber quantas vendas estão acontecendo. Uhum. Aí ele instala o Tintim e ele descobre quantas vendas estão O que que eu acontecendo faço com isso agora? e de onde está vindo a informação. O que que eu faço com isso agora? É, Você entendeu? é. Essa que é a dor de fato. Você entendeu? Então, às vezes, o cara cancela e a gente fala, não, mas não funcionou, você não Não conseguiu funcionou, implementar. agora eu sei que tá vendendo. E Isso, e para. acabou. E cancelou, você entendeu? Mas aí tem gente que tá lá com a gente, pô, tem gestor de tráfego que deve ter, sei lá, 40 clientes lá dentro, 50 clientes lá dentro, Conectar. conectados, rodando, e o cara vira e fala, ó, eu não consigo mais operar sem o Tintim. Tem gestor de tráfego que ele tira print da tela e usa no PPT de venda, no PPT de apresentação Sim. para um cliente novo, É, que ele fala, ó, eu tenho essa capacidade. O próprio empresário já sabe que essa dor existe. sim. E aí o cara vende isso como um diferencial. Ele fala, olha, eu consigo entender o seu processo comercial de ponta a Quero ponta. gravar uma matéria do Tintim para pôr no meu curso. Falando sério, cara. Vamos gravar, porra. Porque se é para formar o cara, eu uso alguns aplicativos para viabilizar o meu cliente no tráfego pago. Uhum, Eu uso um bloqueador de invasão. O concorrente do meu cliente não vê o anúncio dele. uhum. Vê uma vez, não vê nunca mais. Pô, com isso eu gasto 50% a menos de dinheiro. Só de não jogar clique na mão de indiano, Sim. de chinês, de concorrente, de funcionário. Aham. O funcionário da empresa é um veneno para o anúncio. Porque às vezes o catálogo da empresa está no site e ele chegou um cara no balcão e ele quer saber qual que é a peça tal, ele digita lá no site. Ele entra no anúncio, clique. Eu tô falando sério. E o cara É um gasta câncer. Ele gasta o um dinheiro do clique de anúncio, R$ 10, sei lá. para puxar uma vista explodida dentro do site. Mas ele não faz isso uma vez por dia. Nossa Ele faz senhora. 10. E aí você Então, usa esse bloqueador de eu uso o anúncio. bloqueador de anúncio Aham. para tirar o cara. E aí, ó, fica a dica. O Tintim pode fazer isso. Porque se você tem integração com a Meta e tem integração com o Google, você está falando com as plataformas, como administrador de uma conta Google, por API, você pode informar o chassi do cara ou o IP do cara, E aí o Tintim coleta essas beleza? informações. Para botar em lista negra, dentro da Aham. campanha do Google Ads, ok? E no Meta. Então você imagina o seguinte, cria regras. O usuário do Tintim escolhe regras, essa aqui vai valer, hein? Olha que massa. O usuário do Tintim escolhe regras, mais de 2 vezes, acesso por VPN, acesso de outro país, 3 vezes na semana, 2 vezes em 5 minutos. São regras que bloqueiam esse cara aqui. Pega o chassi do cara, ou do celular, ou o IP da rede dele, E e negativa. negativa lá dentro da campanha da onde veio aquele anúncio. Beleza? Aham. Cara, esse cara não vê mais. Eu uso uma ferramenta dessa. Isso me trouxe 50% de economia nos meus clientes. Para os seus clientes. O que significa? Que o dinheiro está disponível para o cliente de verdade clicar Sim. e comprar. Sim. Imagina numa campanha de detetização, R$ 27 um clique. É um absurdo. O concorrente está irritado que não está vendendo. Aí ele entra no Google para ver o que está acontecendo. O teu anúncio está em primeiro, ele, 27. Aí ele entra de novo, você está lá, 27 de novo. E é um dinheiro jogado no lixo. Agora, ele fez tum de novo, nunca mais ele vai ver o anúncio. Então ele vai achar o quê? O fulano morreu. Não está mais no mercado. Você tira o cara do jogo. E tem concorrente que clica no anúncio de outro concorrente? Mas muito com força. Tem concorrente que paga menino para ficar clicando em anúncio. Sério? Meu, tem gente na Índia que a profissão do cara é clicador de anúncio. Eu tô falando sério. Com automação agora, como é que vai? Com automação, Caramba. você começou com Python, não é? Foi. Eu, com
com a minha limitação, eu consigo criar um script no Python usando o ChatGPT. Aham. Abra o Google, pesquise fábrica de blocos em Sumaré, clique na primeira opção, saia. Abre o Google, Sim. clique, né, saia. Eu não consigo fazer isso? Consegue. Qualquer menino faz. E Fica o dia próprio, inteiro clicando. o próprio Google não tem essa inteligência? Ah, ele tem, mas ele vai te dizer, ele vai te devolver seu dinheiro, ele vai bloquear Não é isso. interessante Lógico que pra não, ele, tá né? gastando dinheiro, Exato. deixa o tal autorar. Entendeu? Entendi. Tanto que quando, aliás, tem uma barreirinha de entrada aí. Tinha um monte de gente que fazia isso. E há um tempo atrás eu recebi um e-mail do Google dizendo que apenas as empresas iam poder bloquear. Eles dificultam o processo de bloquear, eles não facilitam. Entendi. Porque não é Porque interessante não é pra viável. eles. Se tiver e aí tem outras coisas que você pode fazer. Se você está dentro desse nível de conversa, você poderia estar monitorando termos de palavra-chave. É uma coisa que o gestor de tráfego gostaria de ter. Pô, eu vou colocar 3 ou 4 palavras-chave aqui num painel, que se alguém subir anúncio aqui, eu recebo um e-mail dizendo que o cara subiu. Para monitorar, marca. E tem como fazer isso? fazer. O Google disponibiliza ferramental para poder. Essa ferramenta que eu uso, como ela tem informação de um mundo de gente Ah, chegando nela, entendi. ela consegue saber Entendi. qual foi a palavra-chave que gerou o clique, porque é o termo de pesquisa, isso vem, né, na informação do Google, e isso vai para um lugar que dispara e-mail se eu pedir aquela palavra. Então Entendi. eu monitoro marca Entendi. para saber se o concorrente está fazendo anúncio com o nome dele. Entendi. São coisas que a gente usa nessa ferramenta. Isso mudou meu jogo. E quando eu vou vender, faz sentido o que você falou. Eu digo, eu consigo bloquear o teu concorrente de clicar no anúncio. Isso. O cara fala, mas o meu concorrente clica no meu anúncio? Eu falei, lógico, O cara nem tá você sabendo. clica no dele, você acha que ele não clica no seu? É. É verdade, eu clico no dele. Aí entra em paz, entendeu? Isso muda o resultado. É um diferencial, né? Sim, É um o Tintin diferencial. é também. Não tem dificuldade com venda. Vende infinito. Aonde que dá trabalho? Cara, Qual que é a dificuldade do empreendedor Moacir com o Tintin? não tem dificuldade com venda, né? O Júnior, que é meu head de vendas, ele vai me matar ouvindo eu falando um negócio desse. Tá Mas, sua meta, Júnior, mês que vem dobra, tá igual a Dilma. mas por que eu falo que não tem dificuldade de venda, né? Porque eu acho que a gente acertou um timing. O que é timing, né, de mercado? Eu consegui identificar, com a ajuda, né, principalmente daquele meu colega, e depois indo para o mercado, entendendo, a gente conseguiu identificar que tinha essa dor de mercado. Então, eu estava até conversando outro dia, mas como que você gera demanda? A gente está numa etapa que a gente nem gera demanda ainda, a gente só captura demanda. O que é capturar demanda? O mercado está precisando de uma ferramenta para resolver esse problema e a gente entregou. A falar com o empresário ainda, você tá? Não, a gente fala só com gestor, Para você ter uma ideia, a gente roda muito tráfego pago, assim, a nossa estratégia é quase que 100% tráfego pago. Ainda assim, rodando muito tráfego pago, 30% dos novos usuários do Tintin vem de indicação. Então você imagina que eu tenho uma máquina de tráfego jogando usuário para dentro. Quarta pá do catavento funcionando. Quarta pá do Exato. Você entendeu? Por quê? Porque o gestor usa, o gestor gosta e ele indica para outro gestor. Você entendeu? 30% consistentemente, mês a mês, eu meço isso. Você entendeu? Então, a venda em si, ela não é um problema. O problema é o gestor de tráfego ter esse nível de consciência. Tanto é que quando o cara tem esse nível de consciência, ele voa. Tem um cliente nosso, não vou falar o nome dele, porque eu não pedi autorização, mas ele entrou no Tintin, ele tinha acho que 2 clientes, alguma coisa assim. Ele tinha 2 clientes e cobrava, não sei, R$1.000 por cliente, alguma coisa assim. Cara, passou, sei lá, 4 meses, 5 meses. Ele estava com 7 clientes e ele veio mostrar pra gente. Ele falou, olha, eu tô usando o Tintin na minha apresentação comercial e eu deixo claro que o fundamento da minha metodologia de trabalho é baseado no Tintin, porque eu preciso saber. E quando ele mostra para o empresário o quanto que ele
tem de domínio das informações, Ele sai na frente. ele sai na frente. E o empresário ouve ele. Um dos maiores problemas do gestor de tráfego é o gestor de tráfego falar alguma coisa pro empresário, o empresário fala, ah, tá bom. Por quê? Você tá baseado em quê? O empresário vai virar e falar Anota assim... pra mim na planilha aí quem chamou. Ah, beleza. E não, só liga. E tem isso, e além disso, tipo assim, olha, eu acho que você tem que fazer esse ajuste aqui. Aí o empresário vai virar e falar assim, quem que é esse cara para vir dar pitaco na minha operação? E, com todo respeito, nesse approach, o empresário tá certo, porque o gestor de tráfego, ele tá falando para você fazer alguma coisa, mas baseado em quê? Como que ele tá embasando o argumento dele? Ele não tem embasamento nenhum. Ele tá no achismo. Quando ele entrega dado para o cliente, fala assim, não, olha, vamos olhar esses dados aqui. Das 100 pessoas que entraram, só 5 pessoas passaram pelo atendimento ou compraram. Por quê? Porque o atendimento da sua secretária tá ruim. Ela não responde na hora. Ela não responde, ela demora para responder. Você entendeu? Agora, eu gerei 100 contatos e teve só 5 vendas. Olha, eu acho que o atendimento da sua secretária tá ruim. Não, mas achar por achar eu também acho um monte de coisa. Você entendeu? Então, isso traz autoridade para o gestor de tráfego. Sacou? Para onde que vai esse mercado? Onde o Tintim vai nos próximos anos? Qual que é o próximo passo? Cara, a gente quer ir além do WhatsApp, né? Porque a gente entende que o WhatsApp... Por que a gente focou no WhatsApp desde o começo, né? A gente é uma empresa que a gente não tem investimento de fundo de investimento. A gente é uma empresa que é uma empresa que a gente precisou nascer desde o primeiro dia dando lucro. A gente é uma startup, só que a gente não joga esse jogo de lucro um dia. A gente não tem dinheiro de investimento, dinheiro de fundo de investimento bancando a gente. Fralda para comprar. Você entendeu? Uma casa para alimentar. Minha esposa, ela não trabalha fora, ela trabalha só dentro de casa, cuidando da casa e cuidando do meu filho. Eu falei, cara, eu preciso botar dinheiro dentro de casa desde o D0. Então, a gente resolveu focar no WhatsApp porque a gente sabia que essa era... Eu já tinha esse feeling muito forte porque eu fiz a ferramenta em cima disso. Quando a gente identificou o problema de identificar a venda, eu falei, não, é isso, vamos double down nessa estratégia de WhatsApp. E aí o que a gente foi percebendo no meio do caminho? Tem muita operação que a venda acontece só no WhatsApp, mas a grande maioria das operações, a venda não acontece só no WhatsApp. O WhatsApp ele é parte do processo. E a gente vê que tem muita operação que o cara o lead não fala diretamente no WhatsApp. Então, sei lá, por exemplo, ao invés de... Tem um amigo meu que ele falou, cara, eu tô doido para usar a ferramenta de vocês, só que o meu processo comercial é diferente. Ao invés do lead chamar no WhatsApp, ele preenche um formulário, a gente qualifica através desse formulário e aí o meu SDR entra em contato. Você entendeu? Exato. E é justamente isso. Quando é um nível de... Quando o que eu falei do nível de consciência comercial, esse cara ele já tem uma consciência comercial um pouquinho mais avançada. Ele provavelmente vai ter um CRM, ele provavelmente vai ter métricas. Como da vida, alguma coisa assim, você consegue. Consegue. Assim, a nossa ferramenta, eu consigo, no momento que esse lead entra no meu CRM, disparar um webhook, alguma coisa para você, para você mandar para... Consegue, a gente integra com a Como, a gente integra com, sei lá, umas 15, 20 plataformas já, e quando a gente não integra com a plataforma, o nosso time desenvolve a integração. Então, mas voltando, né, para onde que a gente está indo? Cara, eu acho que o caminho agora é a segunda maior fonte de geração de lead, que é formulário. Então a gente vai começar a rastrear formulário. Que vai muito para dentro da galera do lançamento. Cara, lançamento, infoproduto, landing page no geral é formulário, né? Eu, naquele primeiro momento com o Jardel, eu falei, não faz sentido, deixa quieto isso daí, porque o meu processo é automação de atendimento em WhatsApp. Eu traquei a entrada, mas só a fonte, não o anúncio. Veio do Facebook que o Jardel está fazendo, veio do Google que o Gil está fazendo, veio do
tabula, Uhum. eu traqueio a entrada e dou um link de pagamento traqueado de saída. Então, eu sei de onde o cara veio e quando sai uma venda lá na plataforma, eu sei de onde o cara estava chegando. Mas eu não consigo devolver isso para o Meta. Não, não consegue. Embora a plataforma da Você consegue, mas você vai ter que pagar criar alguém uma para fazer, estrutura e tal. exato. A plataforma da QIFI, teoricamente, deveria informar isso para o Meta. Mas Aham. ela vai informar que teve uma compra. Ela Sim. não vai dizer de que anúncio veio, porque passou pelo WhatsApp e caiu no Não. buraco negro. O que acontece é o seguinte, né? Quando o usuário clica no Google, por exemplo, ele clicou no anúncio do Google, vai vir um parâmetro na URL, a URL vai ter um trechinho de código que vai estar escrito gclid, e aí um código enorme lá. Uhum. Esse código é o código identificador do usuário. Do clique, usuário, anúncio, campanha, palavra-chave, tá tudo Isso, ali, né? isso, tá tudo ali. No Google é gclid, no Meta é o fbclid. Então o que acontece? Esse código o Tintin armazena, e aí o Tintin segue toda a jornada do cliente. Quando tem a venda, ou antes até, quando tem um pedido de orçamento, quando tem. Você consegue definir as etapas lá dentro do Tintin, né? Quando tem uma qualificação de cliente, esse cliente aqui é qualificado. Quando acontece um evento de conversão, o Tintin pega todos os dados que ele coletou e devolve para o Meta usando esse FBCLID e para o Google. Você consegue, pelo IP ou pelo celular, pelo CPF do cara, dizer esse FBCLID é do mesmo cara desse GCLID? Vocês não chegaram nesse ponto Não, não. Cruzar as para plataformas, poder não. ter a jornada do O que, cara? o que acontece é o seguinte: dentro do Tintin, o cara ele vai ter um identificador único, Que é o número do WhatsApp que é o dele. número do WhatsApp dele, e com a implementação do formulário, o e-mail também. Vai ser ou o e-mail ou o WhatsApp. Se o cara clicar num anúncio no Meta, a gente vai armazenar esse FBCLID. E é sempre o mesmo FBCLID pro cara? Não, Ou é um cada FBCLID clique que ele diferente. clica é um diferente? Cada clique é um clique diferente. Só que o Meta lá dentro, o que acontece, né? Depois de todas esses bloqueios, né, de captura de dados, o Meta, ele dentro da plataforma dele, ele sabe quem é o cara. Quantas vezes o cara clica em que Por isso que o Meta tem o próprio browser dele. Pode reparar, você vai clicar no Instagram, você está no seu celular, você clicou num link no Instagram. Não vai sair para o Google Chrome, não vai sair para o Safari. Ele tem um navegador próprio dele. Por quê? Porque assim ele consegue concentrar as informações, entendeu? Então, dentro do ambiente dele, ele sabe. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é quando sai do ambiente e volta. Quando o cara volta, ele não sabe que foi aquele cara que saiu. É porque não volta, né? Ele perde o Volta rastreio. uma informação de venda, mas não sabe de quem. Não Isso. sabe Então, porque se por causa eu, do WhatsApp. se eu mandar. Do WhatsApp, ou até outras fontes, né? Se eu mandar esse FBCLID na volta, Ele bate lá. ele bate. Então, o Meta, ele clicou em 20 anúncios diferentes lá no Meta. Se eu pegar um desses e devolver, o Meta já vai conseguir cruzar a ponta de todos os outros 20. Legal. Porque ele só precisa de uma informação, você entendeu? Então, isso vale para o Google também. Respondendo sua pergunta, né? Se dá para eu cruzar as plataformas, né? Se o cara clicar num anúncio do Meta e se ele clicar também num anúncio do Google, Você vai ter FBCLID, eu consigo cruzar as informações. Isso, exato. E aí você pensa o seguinte: esse cara, ele comprou de você em janeiro de 2024. Você é um e-commerce, por exemplo. Se esse cara comprar de novo de você em 2025, o Tintin vai enviar essa informação de novo. Você entendeu? Com todos os FBCLIDs ou só com o último? Eu preciso mandar só um. E o resto ele tem lá dentro. O resto ele tem lá dentro. Você entendeu? Eu posso mandar um FBCLID do primeiro clique dele. Você entendeu? Porque aí o Meta consegue saber quem é esse usuário. Tá. Então, eu tô falando pro Meta o seguinte, cara, esse cara comprou 4 vezes comigo. É um puta lead qualificado. Sim. É um lead qualificado absurdo. Ele é um cliente qualificado, na verdade, não é um lead qualificado. E aí o Meta vai olhar e vai falar assim, bom, esse cara aqui é um cliente qualificado, deixa eu buscar gente parecida com esse cara. Você entendeu? Moacir, a gente faz algumas perguntas repetidas. Certo. Todo mundo que vem aqui, a galera foge, né?
aqueles mais fogem assim, o Moacir de 2024, olhando para trás, o que ele faria diferente? Nada, cara. Fugiu. Nada. Falei que eu fugi? Eu não faria nada. Tá, vamos lá, vamos pensar. Eu reflito muito sobre isso, assim, Sim. sinceramente falando. Eu não teve nenhum erro, assim, que eu olho e eu me arrependo no sentido. Porque eu olho pra trás e eu falo, cara, eu, com as informações que eu tinha na época, com os recursos que eu tinha na época, era o máximo que eu conseguia decidir. Por exemplo, eu olho pra uns amigos meus, eu tô com 33 anos, porra, família, filho e tal. É muito mais difícil eu botar uma mochila nas costas e sair viajando agora do que Não dá para ir para com. Portugal. Né? Não dá pra ir pra Portugal. Não dá pra ir pra Portugal. E aí, eu olho e falo, porra, se eu tivesse com 20 anos de idade, eu queria ter tido a oportunidade de ter viajado 1, 2 anos o mundo. Você entendeu? Ter feito intercâmbio, alguma coisa Uhum. assim. Por que eu falo oportunidade? Dinheiro, eu até tinha dinheiro pra fazer isso, mas eu não tinha o nível de consciência, sabe? Eu não conseguia olhar e falar assim, porra, eu tô aqui na Vila Maria, em São Paulo, e isso aqui é um negócio muito pequeno e tem um mundo enorme lá fora com culturas diferentes, com pessoas que pensam diferente. Se eu tivesse contato com essas outras pessoas, eu teria muito mais cultura com 20 anos de idade. Mas eu não tinha esse nível de consciência. Eu achava que tava ótimo ali onde eu tava, Uhum. entendeu? Então eu não me arrependo. Porque, bem ou mal, eu sou muito feliz E hoje, com uma assim. decisão antecipada, você faria mais rápido alguma coisa, ou mais lento alguma coisa? Eu acho que eu tomei pouco. Então, se os meus amigos olharem pra mim, vão falar assim: você tomou pouco risco? Você tomou risco pra caramba. A sua mulher tava. Você começou uma empresa. A minha, a Uma minha, tera- startup que a, tinha que dar lucro com a esposa de 6 a minha meses. terapeuta fala isso. Ela fala: se ela estiver assistindo isso, ela vai falar assim: como assim? Você é louco de falar que você tomou pouco risco? Porque você começou. Você teve 2 filhos, basicamente. Foi um filho humano e um filho CNPJ. Um filho pessoa física e um filho pessoa jurídica. Demanda tanta atenção quanto, né? Mas, cara, não me arrependeria. Assim, talvez eu teria tomado um pouquinho mais de risco no sentido de. Eu nunca quebrei, por exemplo. E o pessoal fala, empresário é questão de tempo, de quando vai quebrar a primeira vez. Eu nunca tomei risco a ponto de quebrar, por exemplo. Entendeu? Eu sempre fui mais cauteloso. Talvez, olhando hoje, eu posso ter puxado muito freio de mão em alguns Cauteloso demais. momentos. Aham, sim. Quem o Moacir precisa agradecer para estar aqui em 2024? Cara, Deus, meu pai e minha mãe. E minha esposa. Acho que são essas pessoas. E nominalmente, Deus, minha mãe, meu pai e minha esposa. Acho que são essas pessoas que eu agradeço. E a gente termina, como é um canal de tráfego pago, de marketing digital, e a galera que vem aqui não tem nada a ver com marketing digital. Meu corte mais top foi com sorveteiro, não tem nada a ver, né? Que É, foi que quando você falou, eu que falei, foi o porra, cara, eu assisti tava esse corte. entrevistando um vendedor de picolé, mano. Aham, E aí saiu um assunto de negócio, de gestão e tal. Ele é um baita de um vendedor de picolé. Ele aqui é o cara que vende picolé aqui, legal. é ele. A gente inverte pro entrevistado ser o entrevistador. Fazer uma pergunta dentro da área de atuação, da nossa área de atuação. Você querer entender um pouco mais como funciona, que eu possa te ajudar. Cara, como que funciona não sei se construir celebridades, mas como construir autoridades? Como que funciona esse negócio de construir autoridades? No digital, Isso, essa, passar essa imagem para o exterior de algo isso. Gerar esse desejo de compra na é algo pessoa. 100% intencional e planejado. E que 100% intencional e que propositalmente pareça orgânico. Sim, não pode ter placa de vendas. Exato. Eu aprendi isso com o Ricardo Caparossi, o cara da Gênesis Ecosystems. Eu vendo um negócio que eu não posso dizer que eu estou vendendo. Ele vende lago ornamental de luxo. O Lago do Neymar, o Lago do Faro, o Lago Aham. do Felipe Tito. Esse é o negócio do cara. Eu não posso botar uma placa de venda esse lago porque vai derrubar meu preço. Então, para vender as coisas no preço que eu quero,
Eu preciso gerar o desejo no outro de comprar de mim, sem que eu fale. Eu aperto o botão e vem comprar meu curso. Aham. Então, a construção desse conteúdo, ela está sempre focando algo que eu vou vender daqui a 3, 6 ou 9 meses. E eu estou produzindo conteúdo para fazer com que a pessoa clique lá no botãozinho do link da bio para dizer como é que faz para comprar o que você vende. Essa é a intenção do processo. Por trás disso, automação para atender, automação para responder, né? Depois, o jeito de atender esse lead Uhum. é igual em todo o processo. Mas para chegar nesse tipo de conteúdo, a primeira coisa que eu preciso saber é o que eu quero vender e para quem eu quero vender. Quer ver uma bobagem? Assim? Eu não sei se eu já te contei essa. Eu tenho dois públicos que compram curso de tráfego pago, de formação de gestor de tráfego pago. Eu tenho um empresário que está bravo, porque está dando Uhum. errado onde ele está, e ele quer aprender a fazer, ou o cara que é morrinha, quer parar de pagar e quer economizar e tal. Uhum. E eu tenho o cara que quer renda extra, que é uma profissão, ele quer se desenvolver na área porque disseram para ele que dá para ganhar dinheiro. Quando eu olho para o meu negócio como um todo, para a esteira de negócio, quando eu olho para BPO financeiro, contabilidade, curso de vendas, treinamento, mentoria, o, o empresário ele tem uma vida mais longa comigo do que o cara que veio por conta de renda extra. Sim. Então eu preciso direcionar o meu conteúdo para acertar mais no empresário e menos no renda extra. Uhum. Faz sentido? Sim. Dependendo do que eu gravo, eu vou trazer só o cara que quer ganhar dinheiro. E dependendo do que eu gravo, eu vou trazer só o cara que está lascando. Então, se você olhar o meu conteúdo nos últimos meses agora, nos últimos 20 dias, eu estou fazendo piada com problema de venda, o cara que está esperando o cliente cair do céu sem Uhum. tráfego pago. Piada misturada com pequenas aulas a respeito de coisas que a pessoa bate de cara quando ele entra dentro do Google e não consegue passar. O empresário que tentou abrir o painel para ver o que vai acontecer. Entendeu? Entendi. Então, com isso, eu não estou falando para o cara, vem que eu vou te ensinar a ganhar dinheiro. Isso é o renda extra. Eu estou dizendo para o cara, ó, palavra-chave na hora de comprar, se você não puser uma regra de compra nela, você vai estar jogando teu dinheiro fora. Então você precisa fazer isso. Imagina tal exemplo, abre o tablet, desenha. Esse é o conteúdo que eu estou produzindo agora. O que é que eu quero atrair com isso? O cara que clica no meu botão, lá no, ou no anúncio, ou no link da bio, que cai dentro da minha automação, Uhum. ele vai passar por um processo comercial que foi preparado para apertar a dor dele. Você está sendo enrolado, você está tendo problema, estão te dizendo que dá, mas não dá, estão gastando teu dinheiro à toa, você está tentando fazer o anúncio e não toca o telefone. Eu tenho um curso que vai resolver o teu problema e fazer a venda do outro lado. Eu consigo vender mais caro do que vendendo para o cara da renda extra, porque o cara da renda extra tem barreira de entrada, ele não tem dinheiro. Entendeu? Aham. Então, eu construo a narrativa pensando em quem eu quero vender. Eu não construo a narrativa para ficar famoso. Sim. O lance aqui não é como é que faz para virar autoridade na internet. A gente não Não, pensa assim. mas você é uma autor, você precisa demonstrar que você conhece. A gente Por isso não, que eu usei a palavra é, autoridade e não a palavra a celebridade, gente não entendeu? pensa assim. A gente pensa assim, como é que eu faço para vender o produto do meu cliente na internet? Então, Entendi. se eu pego um advogado e a especialidade dele é reversão de problema com banco, eu vou botar um vídeo de uma história de um cliente que tinha um problema de Pix que ele resolveu. Cara, quantas pessoas têm golpe de Pix hoje? É Sim. infinito. E um vídeo desse com um pouquinho de dinheiro, o cara não dá conta de atender. Trava o atendimento dele. Tem que pôr IA para atender, robô, não tem jeito. Quando eu vou para o médico, primeiro eu tenho que dizer para o médico, doutor, qual que é a sua especialidade? Ah, eu sou ginecologista. Então, dentro da ginecologia, qual a sua especialidade? Como assim? Eu falei, eu preciso de um subnicho aqui dentro. Porque a gente vai falar só disso, até começar a ligar de Portugal, de Moçambique, para contratar a tua consulta online. Mas funciona? Funciona. Na oficina mecânica, o que nós queremos vender essa semana, esse mês? Ah, eu quero vender balanceamento e alinhamento. É vídeo, produção de conteúdo, coisa, dizendo o que acontece com o pneu, qual a despesa de combustível, entende? Então, é sempre pensando no que eu quero vender, Uhum. sem fazer placa de vendas. Como é que faz isso com o Tintim? Imagina se você inverte a ordem Aham. do mecanismo e o cliente final
começa a ligar pro gestor dele e falar, você usa Tintim? Tintim, o que é isso? É um negócio para traquear, para saber de onde está vindo a venda. Eu quero saber. Ou ele faz assim, como é que eu faço para saber de onde que esse cliente que comprou hoje aqui veio, de qual anúncio que veio? Eu quero saber. Eu estou aqui no painel, não tem nenhuma venda aqui. Sabe? Imagina você começar a gravar conteúdo para o cliente Sim. do tráfego pago, dizendo, você sabia que você pode saber qual foi o anúncio que fez essa venda acontecer? Liga para o teu gestor, pergunta para ele sobre o Tintim. Mano, olha que cilada. Pô, animal. Hã? Sim. Isso é um vídeo de 15 segundos Sim. com tráfego pago e você bota só escala, só para ele... Sim. É o fura-fila que a menina falou lá no dia do Sim. treinamento, né? Bota para incomodar, para arrumar confusão. Só que de vez em quando você faz um vídeo achando que vai acontecer uma coisa e acontece outra. Quer ver uma bola fora que eu dei? Uns 90 dias antes da eleição, eu estava aqui gravando conteúdo, chamada de anúncio e tal. O menino que estava na mesa era outra pessoa. Ele falou assim, Gil, vamos gravar um corte. Tive uma ideia, porque aqui eles ganham grana quando um corte passa de 1 milhão de visualizações. Você estimula isso. Para eles terem esse pensamento do corte. Eu vou perguntar para você quem vai ganhar a eleição em São Paulo e você começa Pablo Marçal Boulos, depois você bota um conteúdo qualquer de tráfego pago e essa vai ser a isca. Uhum. Beleza. Aí ele pergunta lá, ô Gil, quem vai ganhar a eleição em São Paulo? Eu falei, Boulos ou Pablo Marçal? Ele falou, tanto faz, cara, eu moro em Campinas e vou falar de outra coisa. O corte viral, real. Botei na internet 600 mil visualizações. Nossa. Assim, e nego xingando, Boulos, petista, não sei o quê. Briga do azul com o vermelho no talo. Uhum. Eu parei de vender curso. Que sujou a base. Sujou a base. Eu tive que arrancar o vídeo de lá, excluir ele e fiquei 15 dias com a minha venda 10% do que era por causa de um vídeo viral que não vende nada para ninguém. Então, esse Ou é o seja, ponto. né, não é só a viralidade, Você tem né? que ser intencional no que você produz Uhum. e produzir só para vender o que você quer vender, sem ser um vídeo de venda. Isso é mágico. Assim. Quando você começa Sim. desse jeito, hoje, eu não estou rodando tráfego para nenhum vídeo meu para vender curso. Eu tenho uns 40 cliques orgânicos por dia. No link da bio Entre do Instagram. De ontem para hoje esse número aumentou bastante, porque um vídeo no TikTok Pegou tração. pegou tração. E reflete no Instagram. Muito com força. Eu sei qual vídeo impulsionar no Instagram. Não reflete no Instagram. Mas eu vou lá no mesmo vídeo e boto dinheiro olhando para o público que está assistindo primeiro e o efeito lá começa a espelhar o do TikTok. Mas é com dinheiro. Entendi. Aí eu boto dinheiro nesse vídeo, porque ele está trazendo seguidor, ele está trazendo clique na bio e tal, dinheiro nele. Fora isso, eu não ponho dinheiro. Entendi. Eu só produzo conteúdo. Não para vender curso assim, né? Tem anúncio rodando por trás e outras coisas. Mas aí é pro público quente, né? Mas é para o público que já assistiu 2 vídeos, mais de 70% desse, mais de 25% daquele. Você tem as regras lá de conteúdo e faz o tráfego do cara. Muito bom. Massa. Massa. Muito Fica bom. famoso. É vender mais. É vender mais. É isso aí. Beleza. Pessoal, obrigado. Você que ficou até o final aí. O Moacir vai deixar com a gente aqui um telefone de contato do cara que não tem problema de venda. Mas vai ter um cupomzinho de desconto lá. Você fala que você assistiu Pegos pelo Tráfego. Isso aí. Só para você que ficou até o final, coloca a hashtag Pegos pelo Tráfego e entope o WhatsApp do nosso vendedor lá de Pegos pelo Tráfego, que ele vai te dar um desconto, ele vai te dar a condição de gestor, de Sim. Eu falei, ouvi, gostei do que eu ouvi. Sim. Liguei pro meu gestor de tráfego e agora ele vai ter que pôr o Tintim. É isso aí. Tintim, T-I-N de navio, T-I-M de Maria, .app. Aí vai ter o botãozinho de WhatsApp lá, você chama. Cutuca eles. Isso, e fala que assistiu fala que assistiu o meu episódio aqui no Pegos pelo Tráfego, que a gente vai dar uma condição especial para você. Obrigadão, viu? Obrigado. Valeu, galera. Valeu.